Então, como eu falei ontem que eu ia mostrar para vocês aqui uma parte dos conceitos, né? Então, deixa eu abrir aqui. Eu vou passar para vocês essa parte de conceitos para a gente poder ir adiante, senão vai acontecer que a gente vai começar a dar umas paradas, a gente vai, né, começa a explicar, e aí tem que explicar o que são aquelas palavras, o que é aquilo, o que são aqueles conceitos que vão aparecer durante o desenrolar dos assuntos, tá? Então, primeiro vamos falar então da estrutura dos sólidos, né? Como é que os sólidos ficam estruturados, né? Então, nos interessa porque como a gente vai trabalhar com os metais, a gente tem que conhecer um pouquinho desse comportamento dos metais. Então, os metais na fase sólida, quando eles estão na fase sólida, né? Eles apresentam uma estrutura de material que a gente chama de estrutura cristalina. Tá? O que seria uma estrutura cristalina? O que são sistemas cristalinos? Então, a gente vai dar uma olhadinha. Tá? Não vou me deter muito aqui, vou passar meio rápido, assim, só para a gente ter, né, uma noção. Deixa eu só tirar aqui para poder ficar com o navegador. Pronto. Tá? Então, para a gente ficar com uma noção do que vem a ser. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha no que vem a ser uma estrutura cristalina. Quando a gente fala de cristal, realmente essa figura assim, dos cristais, né? Que a gente tem em mente. Tá? Mas é através de conhecer a estrutura desses cristais que a gente encontra na natureza, né, que a gente vai entender também como que os outros sólidos se comportam, tá? Então, o que seria isso? A estrutura cristalina é como os átomos, né, na fase sólida dos materiais se comportam, como eles estão agregados uns aos outros, né, como se dá essa ligação entre eles, né, que a gente vai chamar então de forma de estrutura cristalina. Né? Então, esse arranjo atômico, como é que eles se juntam, como é que eles se ligam, né, é que nos interessa. Né? Então, algumas propriedades materiais estão diretamente associadas à estrutura cristalina. Né? Por exemplo, magnésio e berílio, que são elementos químicos diferentes, né, são metais diferentes, eles têm a mesma estrutura, se deformam muito menos que o ouro e a prata, e têm uma estrutura cristalina diferente. Tá? Então, características como dureza, dutilidade, resistência mecânica, né, são diretamente influenciados por essa forma como os sólidos se encontram, por esse arranjo dos átomos. Né, tá? Então, esse arranjo atômico ele explica a diferença significativa nas propriedades materiais, tá? Dos cristalinos e dos não cristalinos. Então, os não cristalinos, a gente pode citar assim, tipo cerâmicos, né, ou alguns outros dessa classe. Mas o que nos interessa agora são os metais. Tá? Os materiais sólidos podem ser classificados, então, em cristalinos ou não cristalinos, de acordo com a regularidade na qual os átomos, tá, se dispõem em relação aos seus vizinhos. O que vai ser, então, um material cristalino? É aquele no qual os átomos se encontram ordenados sobre longas distâncias atômicas, formando uma estrutura tridimensional que a gente vai chamar de rede cristalina. O que acontece? A gente consegue enxergar a rede cristalina, a gente não consegue enxergar os átomos. Né? Então, através do comportamento dessas redes, é que a gente, mais ou menos, a gente vai, então, determinar, né, como é que esses átomos estão arranjados. Tá? Todos os metais, muitas cerâmicas e alguns polímeros, né, formam estruturas cristalinas sob condições normais de solidificação. Tá? Então, todos os metais, assim, todos os metais, quando na sua fase sólida, ou seja, quando eles estão depois da fusão, quando ele solidifica, ele sempre vai formar um tipo de cristal. Tá? Pode ser um cristal bem ordenado ou um cristal, né, com uma certa fase de ordenamento não muito tá? Não muito corriqueiro, assim, não muito ordenado. Né? Então, e os materiais não cristalinos ou amorfos, né, são aqueles que
existe uma ordem de longo alcance na disposição dos átomos, né? Mas ele não tem esse ordenamento, né? Que a gente encontra nos cristais. As propriedades dos materiais sólidos cristalinos dependem da estrutura, tá? Ou seja, de que maneira essas moléculas, de maneira esses íons estão dispostos. Então, isso vai influenciar nas propriedades. Há um número grande de diferentes estruturas cristalinas. Então, na natureza, a gente encontra várias estruturas, tá? E elas já estão classificadas. Então, já tem, né, das mais simples até as mais complexas, a gente então tem uma classificação que nos ajuda a estudar e saber o comportamento delas. Tá? Dentro dessa estrutura tem uma coisa chamada célula unitária, que, né, vai ser a nossa unidade básica, né? Seria assim, a célula unitária seria o arranjo básico de como os átomos se juntaram entre si. Tá? Vocês vão formar um cubo, vocês vão formar um hexágono, vocês vão formar alguma coisa piramidal, algum tipo de estrutura. Então, essa estrutura que é formada por alguns átomos, né, que a gente vai chamar então de célula unitária, que forma essa figura básica que forma então o nosso cristal. Tá? Então, uma célula unitária, que a gente tem um exemplo, né, de uma unidade básica repetitiva, né? Então, a gente consegue identificar um comportamento, que a gente vai chamar depois de empacotamento, né, que são várias células. Essas várias células, então, depois a gente diz que formou um pacote. Aqui a gente usa uma simplificação bem grotesca dos átomos, né? A gente vai dizer que eles formam como se tivessem um comportamento de esferas rígidas. É claro que os átomos não têm esse comportamento de esferas rígidas, né? Mas facilita bastante para a gente entender, tá? Esse comportamento. Tá? Porque aqui, quando a gente faz essa ideia de que o átomo se tem um comportamento como se fosse uma esfera, a gente está jogando para o alto toda, né, a teoria atômica, né, dos níveis atômicos, que os elétrons estão ali orbitando na volta do núcleo. Né? É como dizer que que o átomo é uma esfera rígida, é como se a gente estivesse só levando em consideração o núcleo, né? Os elétrons que cifram, né? Não vão entrar nesse cálculo. Mas não é bem assim, né? Porque quem acaba ligando, né, um átomo ao outro são os níveis de energia né, onde estão os elétrons ali que vão interagir entre eles e formar as ligações. Né? Então, é assim, são umas simplificações, mas dão certo essa ideia de simplificação. A estrutura cristalina dos metais, então, como é que a gente classifica elas? Como é que a gente enxerga elas? Né? Como a ligação metálica é não direcional, não há restrições quanto ao número de posições de vizinhos mais próximos, né? Então a estrutura cristalina dos metais tem geralmente um número grande de vizinhos e alto empacotamento atômico. O que é um alto empacotamento atômico? Então tem vários, né, células agregadas umas às outras. Né? Então essas células, que são as células unidade básica dos átomos, né, vão se juntando umas às outras, né, e vai formando então esse grande empacotamento. Três são as estruturas cristalinas mais comuns nos metais, tá? Existem mais do que outras, que essas três, né? Mas essas aqui são as que mais aparecem e as que mais nos interessam, que é a cúbica de corpo centrado, a cúbica de face centrada e a hexagonal compacta, tá? Então, eu acho que aqui temos um desenhozinho, tá? O sistema cúbico simples é como se cada átomo tivesse num vértice de um cubo, tá? Então, seria uma estrutura atômica mais simples que a gente tem. Então, teriam oito átomos próximos um do outro e eles acabam se juntando, formando uma estrutura parecida com um cubo. Tá? Essas coisas todas depois, como é que se sabe que tem esse comportamento? Né? Tudo a gente consegue não visualizar os átomos, a gente não visualiza átomos, mas a gente sabe o que acontece quando há uma difração de raio-x sobre uma estrutura molecular. Tá? Então, a gente
incide raio-x sobre uma estrutura molecular e conforme a análise dessa difração do raio-x, a gente consegue, então, fazer os cálculos e saber que tipo de estruturas a gente tem ali. Tá? Depois da cúbica simples, a gente tem a cúbica de corpo centrado. Tá? Aqui eu não vou falar muito sobre isso aqui, porque isso aqui não nos interessa, de coordenação, só quero saber, mostrar para vocês os tipos de estrutura cristalina que existem. Tá? Isso aqui é como pode se calcular a parte que tem de vazio entre um átomo e outro, né? Então, ali a gente vai ter, que depois a gente vai chamar de fator de empacotamento, é quanto que os átomos ocupam dentro dessa estrutura cúbica, o que fica de um espaço vazio. Tá? Por que interessa esse espaço vazio? Porque imagine que isso aqui sejam 4 átomos de ferro. Né? Então, eu tenho 4 átomos de ferro e eu vou acrescentar carbono nesse ferro para poder virar aço. Né? E eu tenho que saber aonde que o meu átomo de carbono vai se localizar dentro dessa estrutura aqui. Ele tem que entrar dentro dessa estrutura. Né? Então, a gente tem que saber mais ou menos quanto tem de espaço vazio para saber se esse carbono vai mesmo se localizar dentro de uma estrutura cúbica ou cúbica de face centrada. Né? Então, isso aqui é cálculos, só não interessa, só quero mostrar mesmo. Tá? Então, a cúbica de corpo centrado, o que acontece? Além dos 8, desculpa, dos 8 átomos nos vértices, a gente vai ter um átomo bem dentro do cubo. Tá? A gente vai ter os 8, né, 4 elétrons na parte de cima do cubo, 4 elétrons na parte de baixo do cubo, e um lá dentro do cubo vai ter mais um elétron. Um elétron, não, desculpa, um átomo dentro desse cubo atômico. Tá? Que seria mais ou menos essa representação aqui. Se a gente cortar, se a gente pudesse, né, um corte da célula, a gente ia ver um oitavo de cada um dos átomos que estão na célula, né? Porque o resto dele pertence a outra célula, a célula vizinha, né? Ficando somente aquele lá dentro, né? Aquele átomo inteiriço lá dentro, para fazer a parte da célula. Depois, outro que a gente tem é a estrutura cúbica de face centrada, né? É como se a gente tivesse um elétron na cabeça. A gente tivesse um átomo, em cada face desse cubo a gente tivesse um átomo aqui. Tá? Então, a gente tem os átomos que formam os vértices do cubo, e em cada face do cubo a gente tem mais um átomo. Né? Mais ou menos como está tentando representar aqui, né? Um tridimensional. Ó, tem 4 átomos em cada vértice ali, né? E entre eles ali fica um átomo na face do cubo. Tá? Então, esse seria o cúbico de face centrado. Deixa eu ver. Ó, se a gente fizesse um corte, né, a gente ia ver que, então, a gente ia ter aquele 1/8 em cada um dos vértices, né, e mais metade de um átomo para cada célula. Né? Fica metade do átomo numa célula e a outra metade fica na outra célula. Tá? Então, aí que a gente vai ter, então, o tal do empacotamento, que é o quanto que eu consigo, que eu tenho de espaço livre dentro dessa célula. Tá? O que é o fator de empacotamento? Né? É o número de átomos, né? Vezes o volume de átomos pelo volume da célula unitária. Então, esse fator de empacotamento me dá o quanto que ela tem de espaço livre, né? O quanto ela está ocupada. A partir disso, eu posso calcular a densidade, né, do meu. A partir de conhecer qual é o volume, né, ocupado, eu posso, então, determinar qual é a densidade desse meu elemento químico. Né? E, às vezes, acontece que a gente, quando faz esse cálculo geométrico, né,
e compara com aquilo que é medido quimicamente, a gente vê que as medidas batem certinho. Tá? Então, esses no sistema cúbico são os principais: o cúbico simples, o cúbico de corpo centrado e o cúbico de face centrada, né? E esse aqui é um também que nos interessa, né? Porque depois a gente vai precisar, não é que a gente vai precisar, mas a gente vai falar, quando estiver falando sobre tratamento térmico, né? Essas transformações que acontecem quando a gente faz um tratamento térmico, quando a gente vai submeter um, um metal a um tratamento térmico, a gente está fazendo, às vezes, transformar, né, uma estrutura que era cúbica de face centrada em cúbica de corpo centrado, tá? Ou hexagonal simples, uma hexagonal de corpo centrado. A hexagonal simples, então, é como se fosse uma estrutura que tem dois hexágonos, né, um superior e outro inferior, tendo um átomo em cada vértice do hexágono e um no centro do hexágono, né, no superior e no inferior. Então, essa seria a hexagonal simples. Depois a gente tem a hexagonal compacta, né, que a gente vai ter três átomos no interior do meu hexágono, tá? Tá? Deixa eu ver aqui se tem os outros. Aqui tem os outros, ó, que além dessas que a gente acha que são as principais, né, que são as cúbicas e a hexagonal simples e a compacta, a gente tem mais outras, né, células, né, que são outros sistemas cristalinos com outras figuras, né? Mas aí já foge um pouco, porque aí já cai para uma faixa de materiais que a gente não vai usar, a gente não vai falar. Então, só para vocês saberem que existem vários tipos de... Tem a tetragonal, tem a ortorrômbico, tem a monoclínico, tem a triclínico, né? Então, mas aí já cai nos outros não metais, já cai para os não metais, já cai para outros. Tá, e o que seria polimorfismo ou alotropia, né? Alguns metais e não metais podem ter mais de uma estrutura cristalina, dependendo da temperatura e da pressão. Esse fenômeno é conhecido como polimorfismo, tá? Acho que o polimorfismo mais conhecido na natureza é o do carbono, tá? Ou formas alotrópicas, né? A gente fala que o carbono tem duas formas alotrópicas, né? Uma é o carbono na forma do carvão mineral, né? E a outra na forma de diamante, né? Quando ele está na forma de carvão mineral, a gente diz que é o carbono grafite, né? E quando ele está na forma de diamante, é o carbono diamante, né? Qual a diferença entre o carvão e o diamante? É somente a apresentação de como ele foi tratado ao longo do tempo, né? Ao longo de milhares e milhares de anos, né, aquele carvão mineral foi se transformando, claro, né, teve que ter sido submetido a grandes temperaturas e a grandes pressões, né? Então aí houve uma transformação do carvão em diamante, né? Carvão, né? Dependendo da situação, ele poderá vir a se transformar em diamante. É claro que a gente não... Hoje a gente pode fazer isso em escala industrial, né? Não se precisa esperar que a natureza faça esse trabalho todo para transformar carvão em diamante, né? A gente pode, né, dentro de uma indústria, né, fazer diamantes a partir de carvão mineral, né? Quase toda essa parte de diamantes que se usa na indústria, né? Quase todas as ferramentas diamantadas, quase todas as partes que a gente tem de ferramentas de corte que usa diamante, é o diamante que é produzido em escala industrial, tá? Não se usa mais o diamante retirado da natureza para construção de ferramentas,
Exemplo de materiais que exibem polimorfismo, né? O ferro, o titânio, o carbono, que estou falando do grafite, do diamante, o carbonato de silício, tá? Chega a ter 20 modificações cristalinas, tá? E aqui a alotropia do ferro, o que eu falei para vocês. Ó. Quando a gente está aquecendo o ferro, ou aquecendo ou resfriando, o ferro vai mudando várias vezes a sua rede cristalina. Então, aqui, ó, até 910 graus Celsius, o ferro ele é cúbico de corpo centrado. De 910 graus Celsius até 1394 graus Celsius, ele passa a ser agora cúbico de face centrado. E a partir de 1394, ele volta a ser cúbico de corpo centrado. Tá? Então, é interessante saber isso, porque a, a, essa faixa de temperaturas, então, é que vai nos dizer que temperatura eu vou trabalhar para fazer algum tratamento térmico, porque os tratamentos térmicos querem exatamente isso, que a gente, né, faça essa transformação na estrutura, o metal, ele vai sofrer essa transformação e, dependendo do resfriamento, a gente consegue estancar a volta com que ele volte para a estrutura antiga. A gente consegue, então, aí aumentar as qualidades do nosso material. Na temperatura ambiente, então, ele está com... Só repetindo ali, né, que na temperatura ambiente ele está no cúbico de corpo centrado, a 910 ele começa a se transformar e fica o cúbico de face centrado. Aí, sim, sabendo qual a importância quando a gente está trabalhando, quando a gente for trabalhar na conformação mecânica, né? Que vai ser o nosso objetivo. Às vezes a gente vai ter que trabalhar abaixo ou acima dessa temperatura, né? Para que se torne mais fácil o nosso trabalho, tá? Porque dependendo de como ele se apresenta, né? Ele pode ter maior ou menor resistência mecânica, né? Então, tendo menor resistência mecânica, eu consigo fazer as transformações que eu preciso, tá? Aqui ele está falando do titânio, não nos interessa, titânio não vou trabalhar, então tá aqui, não, esse aqui não, esse aqui já foi, você não tem, eu acho que uma disciplina só para falar disso. Bom, o que vem a ser planos cristalinos? Isso aqui sim, porque depois a gente vai falar de escorregamento, né? Porque quando a gente for falar de cisalhamento, a gente vai, né, saber o que é o cisalhamento. O que são planos cristalinos? Tá? Os planos cristalinos, quando se juntam várias redes, né, então a gente vai ter vários planos ali. A gente vai ter os planos que compõem a divisão entre uma célula e outra, entre uma célula cristalina e outra, mas a gente também tem os planos intermediários dentro da célula, né? Então a gente tem lá um plano que corta pela diagonal da célula, a gente tem um plano que corta, né, trigonalmente a célula, ou seja, a gente pega de um vértice até o, a diagonal do plano inferior a esse vértice que a gente tomou. Então, a gente tem várias medições, como a gente pode medir esses planos. Então, só para você saber que existe, então, uma forma da gente identificar os planos cristalinos. Tá? Por que a gente é importante isso? Porque quando a gente começar a falar sobre cisalhamento, né, o que vai falar do cisalhamento? O cisalhamento é assim, é quando houver escorregamento do plano cristalino. Né? Então, agora pelo menos a gente já visualiza, né, que como é que os átomos estão organizados, né, e quando a gente vai fazer um esforço externo sobre ele, como é que esses átomos, né, começam a se desprender um do outro, né, no momento que ele é submetido a uma tensão de cisalhamento. Mas só para vocês terem assim, bem por alto, assim,
né? Acho que essa parte aqui... Depois eu vou colocar tudo ali no nosso grupo ali, eu vou tirar as partes que não precisa, tá? Aquilo que eu falei para vocês, como é que a gente então sabe, como é que a gente sabe que essas coisas acontecem, tá? Porque a gente então tem como é que a gente determina essa estrutura, né? Tudo por difração de raio-x, né? Quando a gente faz um exame de raio-x né, com feixe de raio-x sobre a matéria, né? A gente então tem como descobrir como é que estão esses planos, como é que são os empacotamentos, né? Porque a gente vai ver quanto de raio-x passa pelo material, quanto não passa, né? Então, é o que fala a difração de raio-x. Tá? Aqui só está falando alguns detalhezinhos técnicos de como é que é. Então, ali, como é que a difração mede, né? Então, tem ali as ondas do raio-x, ali, como é que vai medir o espaçamento entre um átomo e outro, tá? Então, aqui já entra uma física meio pesada aqui, então, só para vocês terem uma ideia que a gente faz isso com raio-x, tá? Então, não vamos... Tá? Aqui também são as técnicas de medição. Tá. Desse aqui a gente não precisa mais nada. Trocou para vocês aí os slides? Tá aparecendo para vocês Sim, aí? Tá. tá aparecendo os olhos, professor. Oi? Tá Fala? tranquilo, tá aparecendo. Tá. Não, é que às vezes dá um scrap na internet aí. Quando aparece aquela faixinha amarela com letreiro vermelho, aquele ali, bah, aí já sei que vai dar galho. Mas não aparecendo, tá bom. Oi? Não, não, tranquilo. Ah, então. Bom, ontem mesmo a gente estava lendo ali a parte da conformação e já falou em discordâncias, né? Então, vamos ver o que são as benditas das discordâncias, né? Ah, então, assim, por que a resistência medida dos materiais é muito menor do que aquela, né, que a gente prediz no cálculo, né? A gente vai lá, faz um cálculo teórico, né? Faz toda uma parte teórica lá que a gente aprende na resistência dos materiais, mas quando a gente vai fazer um teste, a gente, né, acaba descobrindo que tem que fazer uns certos ajustes, né? Por que então essa resistência é menor, né? Então, baseado na força de ligação dos átomos, né, de um cristal é perfeito do material. Então, por que esse é menor, né? Então, a resistência ao cisalhamento teórica do cobre é maior do que 1000 megapascais, mas o valor medido, né, numa ordem de grandeza bem menor do que essa. Então, se a gente for fazer um cálculo, né, vamos ver qual é a resistência de cisalhamento do cobre, aí já lá vai ver que vai chegar em 1000 megapascais, ou seja, 1 gigapascal, né? E aí a gente vai lá fazer uma medição, bota na máquina lá de extração, lá, bom, e não chega nesses 1 gigapascal, tá? É porque os metais, né, apresentam outros tipos de comportamentos, né, que a gente tem que ajustar quando a gente está fazendo os cálculos da gente. Tá? E aí, então, a gente tem a tal da deformação plástica. Né? Tem que conhecer essa deformação plástica. Né? São alterações que ocorrem, né? E essas alterações são alterações nas propriedades mecânicas do material. Né? Então, essa transformação, né, ela se dá por conta das discordâncias da rede cristalina. O que é uma discordância? Bom, a gente viu lá, né, a estrutura cristalina, bonitinho, né, hexagonal, cúbica, face centrada, corpo centrado, mas nem sempre o negócio é tão perfeito assim. Não fica um cubinho perfeito, né, não fica aquela coisa, né? Então, imagina, eu tenho uma rede, né, nem estou mostrando ali, ó. Tem uma rede, deveria ser bonitinha, assim como está aqui em cima. Mas se acontecer isso daqui, ó, né?
da de cima já não casar perfeitamente com a de baixo, já vai começar, né, já vai sobrar, ó, já sobrou átomos aqui embaixo, já sobrou átomos ali em cima, né? Enquanto se juntar com uma outra, já não vai se encaixar tão direito, então esses encaixes já começam a não ser tão perfeitos, né? E não começa a ser aquilo que a gente previu, né, teoricamente. A gente previu teoricamente que o nosso metal ia ter um comportamento, né, aqui, ó, uma rede cristalina, cúbica simples, mas ele não aconteceu. Tá? Então, quais são os tipos de discordância que pode ocorrer? Né? Então, a gente pode ter escorregamento e plano de escorregamento. Né? No escorregamento, a gente viu aqueles planos cristalinos, né, que pode ocorrer é um escorregamento dos átomos nesses planos. Né? O processo pelo qual uma discordância se move pode causar uma deformação do material chamada escorregamento. O plano cristalográfico ao longo do qual a linha de discordância se movimenta é conhecido como plano de escorregamento. Tá? Então, a gente pode ver assim, ó, que se eu tiver uma tensão, ou seja, fizer um esforço sobre o metal, né, o que vai acontecer é que essa tensão que foi exercida sobre o metal, ela vai passando, né, de uma rede para outra. E isso vai, então, levando o material, né, a se discordar um do outro. Né? Então, aí isso vai ocorrer através de um escorregamento. Tá? Então, aquilo que eu mostrei para vocês, por isso que é interessante saber que existe um plano, né, cristalográfico, né, e através desse plano cristalográfico a gente vai vendo por onde essas energias, né, que vêm de fora, né, as energias externas, podem se distribuir dentro do nosso material. Tá? Só para vocês saberem do que se trata, né, porque a gente vai começar a falar muito de transformação de material, né, para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo com esse material que a gente está trabalhando. Tá? Aqui o sistema não. Esse não precisa. Eu só quero as coisas que são. Tá? O escorregamento em monocristais. Isso aqui é interessante saber, então, que existe uma forma da gente, através da tensão de cisalhamento, né, que é o que faz um plano escorregar sobre o outro, né, e a gente pode determinar qual é o ângulo que é favorável para que ocorra esse cisalhamento. Tá? E a gente tem aqui, então, como determinar esses ângulos. Tá? Isso faz parte da resistência de materiais, então, só para vocês saberem. Então, aqui a gente já tem, isso aqui é uma coisa que a gente já consegue enxergar a olho nu. Olho nu não, tá? Através do microscópio. Tá? Isso aqui são ensaios metalográficos. O que é um ensaio metalográfico? É a gente pegar um metal, né? A gente corta o metal, a gente passa ele por vários sistemas de lixo, até passar pela pasta diamantada, deixa ele extremamente brilhoso, faz um ataque com ácido sobre ele, né? Depois que a gente fez o ataque sobre ele, a gente coloca no microscópio e a gente consegue enxergar esse tipo de imagem. Tá? Aqui, então, a gente tem aqui nas primeiras linhas de escorregamentos em grãos deformados, né? Então a gente consegue enxergar essas linhas. Né? Aqui a gente tem os grãos equiaxiais, não saiu essa porcaria, tá? E aqui a gente consegue ver os grãos alongados. Então, a gente consegue ver os grãos mais compactados ou os grãos mais... O que são os grãos? É quando junta todos esses átomos aqui, todos esses redes aqui, e forma, então, o grão. O grão a gente já consegue enxergar. Então, a gente consegue enxergar que aqui existe... Eles ficam mais escuros, mais claros, dependendo de que forma eles estão organizados.
A orientação dos cristais nos grãos é aleatória, né? As discordâncias precisam passar de grão em grão, né? Em alguns grãos, o sistema de escorregamento está favoravelmente orientado. Tá? As direções de escorregamento podem variar de cristal para cristal. Alguns grãos possuem orientação menos favoráveis com respeito a cargas aplicadas. Tá? E mesmo os grãos para os... essa aqui é a parte de cálculo, a gente não vai calcular nada, só quero falar para vocês como é que ocorre isso. Discordância não pode facilmente atravessar contornos de grão devido à mudança de direção dos planos de escorregamento. O que é um contorno de grão? Vocês viram aqui, ó. Dá para ver bem essa parte, assim, um contorno preto aqui na volta, né, de cada estrutura dessas aqui. Isso aqui a gente diz que é o contorno de grão. Aqui, nesse contorno, então, existe uma densidade atômica maior do que no resto do grão, ou seja, então a gente tem maior densidade de átomos aqui. Tá? Como existe uma densidade maior atômica aqui, a gente pode observar que aqui a energia acumulada é maior. Tá? Então, a energia no contorno de grão ela é grande, né? E para romper de um grão para o outro, né, precisa de muita energia. Precisa de muita energia para que o contorno seja ultrapassado. Né? A habilidade de um metal se deformar depende da facilidade com que as discordâncias podem se mover. A restrição ao movimento de uma discordância torna o material mais resistente. Mecanismo de aumento da resistência em materiais monofásicos. Diminuição do tamanho de grão, tá? Por solução sólida e aquilo que falaram, que a gente viu ontem lá, o tal do encruamento. Tá? Então, como é que a gente vai dar resistência mecânica para o metal, né, diminuindo o tamanho de grão ou encruando esse metal. Tá? Então, aquilo que eu falei ali, ó, um contorno de grão, então, onde vai ter uma maior densidade atômica, né, na volta dessa divisão entre um grão e outro. Né? Mas como vai ter uma... Por que fica essa densidade maior? Porque eles estão aglomerados aqui. Os átomos começam a se aglomerar, né, entre um e outro, porque a disposição num grão e a disposição dos átomos no outro grão não são a mesma. Tá? Então, vai criando uma fronteira entre uma disposição e outra. Tá? E como eles estão aglomerados, ali estão muito desordenados. E começam a ficar desordenados, né? E aí começam a acontecer algumas descontinuidades. Tá? Tá? E que diz assim, ó, redução do tamanho de grão ou aumento do contorno do grão resultará em um aumento da resistência de materiais metálicos policristalinos. Tá? Se eu reduzir o tamanho do contorno de grão, eu vou tirar um pouco dessa energia aqui, né? Ele vai ficar mais ordenado, né? Ficando mais ordenado, ele vai ter maior resistência mecânica. Porque no momento que eles começam a ficar desordenados, né? Eles têm, as ligações ficam mais fracas e ele então deixa com que, com que uma tensão que tinha num grão passe para o próximo. Tá? Então, discordâncias por solução sólida é quando a gente vai ter um átomo diferenciado no meio do metal, ou seja, os elementos de liga, né? Então, aqui, ó, tem aqui uh, elementos, aqui eles chamam de, é o estanho, SN, né? E depois ali botou um elemento externo ali no meio, né? O que acontece? Como esse átomo aqui é maior do que os outros, ó, ele vai ocupar um espaço e vai fazer com que os elementos, os átomos que estão na volta, né, não fiquem tão bem empacotados, então vai formar uma discordância. Né? Então, sempre que a gente coloca um elemento de liga, né, na composição do metal,
como os átomos não têm os mesmos diâmetros, né? Então, vai ocorrer, aparecer uma dessas discordâncias que a gente chama de discordância de solução sólida por diferença de tamanhos. Tá? E aqui, então, aqui fala aqui, ó, onde é que ocorre o encruamento. Ó. O encruamento, né? Então, aqui, ó, como a gente estava falando lá na conformação mecânica, isso vai ocorrer na conformação mecânica, porque quando a gente vai submeter ele, né, num trabalho a frio, ou seja, abaixo daquela temperatura lá, né, que não faz com que ele troque de estrutura, ele não vai trocar de estrutura, ele não sai de corpo centrado para face centrada, ele não muda a sua característica, né? Então, eu estou trabalhando numa temperatura abaixo, né? Mas a gente esquenta, eu já ia dizer aquenta, né? A gente esquenta o metal para fazer um trabalho, pode ser de laminação, extrusão, né? De dobra, né? De estampagem, de repuxo, né? O que for, a gente tem, então, o que acontece? Quando a gente está submetendo então, uma tensão externa aqui, ó, está vendo que os grãos estão tentando ficarem mais confinados um com o outro. Né? A gente está obrigando, né, que os átomos se juntem mais. Eu estou botando tensão externa, ou seja, eu estou botando um esforço externo muito grande, né, fazendo com que os átomos se juntem mais uns aos outros. Por isso que a gente vai conseguindo, então, reduzir, né, o tamanho do nosso material, gente, porque a gente, né, aqueceu para que houvesse uma dispersão da energia do contorno de grão. Então, eu aqueci, houve uma dispersão da energia, ou seja, as discordâncias já vão passar de um grão para o outro. E quando eu faço um esforço sobre esse metal, eu faço com que eles se juntem uns aos outros, que eles fiquem cruados, que eles se aproximem por esforço externo. E aí aqueles outros termos que ele falou lá da recuperação, da recristalização e do crescimento de grão. Tá? Então, o que a gente tem, então, os tratamentos térmicos, né, que a gente vai propiciar para o trabalho a frio, né? Quando a gente está fazendo uma deformação do material, quando ele está submetido a um trabalho a frio. A gente vai ter, então, a recuperação, né, que é a liberação de parte da energia interna de deformação do material deformado a frio, a recristalização, que é a formação de um novo conjunto de grãos livres de deformação dentro de um material deformado a frio, e o crescimento de grãos, que aumenta o tamanho médio do grão de um material policristalino. Tá? Todos esses processos é por controle de temperatura. A gente aquece e resfria, né, o material num determinado grau de temperatura que a gente sabe que já por testes, né, que para aquele material, como é que é a temperatura para recuperação? A gente eleva até a temperatura de recuperação, a gente vai saber que a gente está tirando um pouco do encruamento, a gente está tirando um pouco da tensão que vai ficar armazenada no contorno de grão. Tá? Quando eu prensei aquilo ali, eu estou colocando energia, e essa energia vai ficar acumulada, e então depois a gente tem que aliviar essa energia que foi colocada sobre o material de forma não natural. Tá? Então, aqui, ó, a recuperação, tá? Do trabalho a frio, ó, estágio inicial da recristalização, né, a 580 graus Celsius. Né? Substituição parcial dos grãos deformados, né, durante 4 segundos. Então, substituição parcial, deixar o material durante 4 segundos a 580 graus Celsius. Recristalização, né,
ela completa 5 segundos, né, a 580 graus Celsius. O crescimento do grão se dá depois de 15 minutos a 580 graus Celsius, então depende do que eu quero fazer, né? E o crescimento de grãos, eu tenho que deixar pelo menos 10 minutos a 700 graus Celsius. Tá? Então, aqui a gente tem as temperaturas, né, e os tempos necessários para que ocorram essas transformações que a gente quer. Ó. Então, aqui, ó, desde a recristalização, né, até chegar no crescimento do grão. Então, tem ali a indicação de como é que a gente faz. E, tá, eu sei que era isso, e tá, esse aqui vai ser. Esse aqui vai ser. O que eu tenho que tirar desse aqui para vocês? Tá, o que são as imperfeições que a gente existem e como é que são tratadas essas imperfeições, né? Deixa eu ver aqui. É mais ou menos isso aqui que eu queria mostrar para vocês, rapidão. Existe, eu gosto muito desse slide aqui, porque ele tem o cara foi muito feliz ao dar esse tipo de exemplo, né? Então, assim, alguns tipos de imperfeições, né? Como, por exemplo, aquilo que ele falou ali, que tipo de imperfeição pode ocorrer quando tu tens um átomo extra, né? Que é chamado de imperfeição intersticial, ou seja, dentro de uma rede ali aparece um cara que não deveria estar ali. Ó. A gente tem uma distorção do reticulado. E o cara usou um exemplo muito bom para a gente visualizar. É claro que, como a gente não vê átomos, mas a gente pode encontrar algumas coisas na natureza que nos ajudam o cérebro a pensar nisso. Como, por exemplo, aqui ele pega uma espiga de milho, né? E aparece esse milho aqui, ó, no meio, ó, aquele milho ali, bem no meio das carreirinhas. Ele não deveria estar ali, deveria ser uma carreirinha bonitinha, mas é porque aconteceu, apareceu um cara ali, ó, que ele está no interstício, ele está bem no meio das duas carreiras e aconteceu, ó, a distorção dos planos ali, ó. Ele acabou distorcendo o resto das outras carreiras, né? Por causa desse aparecimento. Isso ocorre também, né, nos metais, né? Quando um átomo do metal aparece no meio da onde ele não deveria estar. Então a gente diz que aí houve né, um átomo intersticial que ocasionou um defeito, né? Esse defeito é, que vai, quer dizer assim, ó, a formação de um defeito intersticial implica na criação de uma vacância. Por isso, esse defeito é menos provável que uma vacância. A vacância, sim, vai ficar um lugar vago, né? Deixa eu ver um outro aqui. Deixa eu ver se tem aqui. Ó, aqui é a vacância, desculpe. Aqui. A lacuna. A lacuna ou a vacância aqui, ó. Aparece aqui, ó. Aqui está faltando nesse aqui, ó. Estava vindo muito bem ali, ó, a rede ali, ó. A primeira lá está bem perfeitinha, a segunda já vai ver uma distorção por causa desse buraquinho que ficou aqui, ó, uma lacuna aqui, uma vacância que apareceu aqui, né? E aí eles tendem a se fechar ali para fechar aquele buraco, né? Mas aí vai acontecer o quê? Vai acontecer uma discordância, né? Vai acontecer
até uma descontinuidade, né, da rede cristalina, né? Então, a lacuna ela envolve falta de um átomo onde um sítio deveria estar ocupado e está com um átomo faltando. São formados durante a solidificação do cristal ou como resultado de vibrações atômicas. Tá? Não é possível criar um material isento desse tipo de defeito. Sempre ocorre isso, né? Por isso que, então, vai havendo as discordâncias. As discordâncias vão sendo criadas em função desses defeitos que são da natureza. Deixa eu ver se tem aqui mais um outro. O próximo seria por impureza, né? Impureza aí, no caso, a gente vai chamar de impureza um átomo que não é o átomo, como a gente mostrou ali, quando tens um átomo, tens uma rede que é só de ferro, né? O átomo de carbono, quando a gente tem o ácido, né, a gente precisa do carbono, o carbono é considerado como uma impureza, né? Não no sentido de que essa é uma impureza, mas o que eu digo é uma impureza porque ele é um ente diferenciado, ele tem um diâmetro, ele tem um tamanho, né, diferente de todos os átomos de ferro que estão na volta dele, né? Tem uma densidade diferente, então por isso que ele é considerado então esse ente diferente. E isso também vai ocorrer imperfeições, vai criar imperfeições, vai criar discordâncias internas, né? Então, nas soluções sólidas substitucionais, né, quando a gente substitui, então, substituir um átomo de ferro por um átomo de carbono, né? Então, a gente diz que ele é um átomo hospedeiro, né? É um átomo que entrou ali, né, com uma outra característica que não era a original, né? Então, sempre que a gente tem uma liga, a gente vai ter esse tipo de discordância, né? Então, como é que a gente vai conseguir uma boa liga, né? A gente consegue uma boa liga quando a gente consegue juntar metais que tenham, né, características semelhantes, que tenham um raio atômico muito próximo um do outro, que tenham uma estrutura cristalina, né? Se eu pegar, né, um metal que ele é cúbico de corpo centrado, vou procurar um outro metal cúbico de corpo centrado que tem um raio atômico semelhante para poder ligar com o metal original, né? Para quê? Para que a gente tenha o mínimo possível de discordância, para a gente ter o mínimo possível de problemas quando montar a nossa liga. Por exemplo, aqui ele botou um exemplo, né? Ó, uma liga de cobre-níquel, né? O raio atômico do cobre, 0,128 nanômetros, ou 1,28 angstrom, né? O níquel, 0,125 nanômetros, ou 1,25 angstrom. Ou seja, tem os raios atômicos bem semelhantes, o cobre e o níquel, né? Os dois têm o mesmo tipo de estrutura, né? CFC, ou seja, cúbico de face centrada. Eles têm uma eletronegatividade muito próxima, 1,9, 1,8. Né? O que é eletronegatividade? Né? É aquela a capacidade de formar ligações metálicas, né? A eletronegatividade, então, tem a ver com o quanto ele doa de elétrons, né, para os seus vizinhos, quanto ele consegue trocar de elétrons com os vizinhos, né? Então, eles têm uma eletronegatividade muito parecida, né? E a valência é o número de elétrons que tem na última camada, que são os elétrons que acabam mesmo participando das ligações, ou mesmo que seja por um número de elétrons, né? Então, eles são os elétrons livres, né? E eles têm mais ou menos a mesma quantidade de elétrons livres, né? O cobre, dependendo, né, de como ele se apresentou na natureza, ele pode ter uma valência menos, ele pode ter um ou dois elétrons para trocar, né? Enquanto que o níquel tem dois elétrons para trocar. Então, eles têm características muito semelhantes, por isso que faz uma boa liga, tá? Aqui já é o caso do aço, né? O caso do aço, né? Então,
a gente tem ali, ó, que é ferro e carbono, né? Os raios são bem diferentes, né? Um é 0,071 nanômetros, outro 0,127 nanômetros, né? Então tem um raio bastante pequeno, o carbono em relação ao ferro, né? E então esse carbono, a tendência desse carbono, por ter esse raio bem pequeno, né, é ele entrar naquele espaço vago, né? Por isso que me interessa o tal do fator de empacotamento, né? Aonde que ele pode se encaixar dentro, então, o que ele fica mais fácil de se encaixar? Num cúbico de corpo centrado ou num de cúbico de face centrado, né? Então, aquele que tem mais espaço livre vai ficar mais fácil para o carbono se juntar, né? Aí tem as discordâncias, como é que elas podem acontecer, a discordância em aresta, então, mais uma vez, ele recorre ao milho para explicar que é uma discordância de aresta, né? Tá? Em posições afastadas, a retificação é perfeita, a discordância de aresta é representada por um símbolo T, né? Que indica a posição da linha de discordância. Então, aquela discordância estava vindo muito bem a carreirinha ali, ó, mas apareceu uma carreira do nada, no meio, entre duas carreiras, ela começa a aparecer. Então, isso é uma discordância de aresta, né? Isso pode acontecer também nos metais, tá? Achei muito genial o cara usar uma espiga de milho para poder explicar o que acontece também com os metais, tá? Deixa eu ver. Motor de Burger. Hum, deixa eu ver um pouco mais aqui para poder. Ó, tal, aqui, ó, mais uma vez ele usou a espiga de milho para demonstrar o que seria o tal do contorno de grão ali, ó. Quando vê que no corpo da espiga de milho ali, os milhos estão bem distribuídos ao longo da espiga, né? Mas quando eles vão chegando aqui nessa parte de cima, aqui, ó, eles vão se aglutinando tudo ali, ó. E conforme eles se aglutinam, ó, vê que eles ficam tudo juntinhos ali, ó, e acaba formando um contorno ali, né? Mais ou menos o que acontece com o metal também, né? Quando eles estão muito bem distribuídos, mas conforme eles vão chegando numa outra rede, né? Então tem uma rede distribuída de um lado, tem uma rede distribuída do outro. Esses são problemas, esses contornos que acabam se formando sempre quando estão na solidificação. Quando quando o metal está na fase líquida, né? E antes da fundição, ele está na fase líquida, não há contorno de grão, não tem nada, ele está na fase líquida, né? Mas quando ele começa a solidificar, que eles começam a se juntar, que os átomos começam a se unir uns aos outros, né? Para começa a resfriar, né? Quando eles começam a resfriar, os átomos começam a se juntar com os mais próximos, né? E aí vão formando as redes. Só que as redes se formam aleatoriamente. Conforme uma rede se choca com a outra, né? Eles vão se aglomerando ali entre um e outro, então vai formando esse contorno, vai formando o grão e vai formando esse contorno na volta dessa rede quando se juntou com as outras, né? Eu acho que era mais ou menos isso que eu queria falar. Eu falei bem rápido, assim, gente. Eu peguei assim, coisa de um semestre de materiais de construção para vocês e joguei aqui em 1 hora e pouco de aula, só para vocês terem uma ideia, então, do que a gente está falando, tá? Então, assim, a ideia era assim, trazer para vocês mais como ilustração, para vocês saberem que existe, né? Porque o que acontece? A gente vai começar agora a falar na próxima aula, né? Da conformação mecânica, porque o material que estava indo para o ar, porque tem que recristalizar, porque tem que recuperar, né? Então, em vez de eu parar cada uma das aulas para explicar para vocês o que é cada uma dessas coisas, né, eu mostrei assim no geral para vocês, né, em 1 hora, que geralmente a gente estuda em 6 meses, né? Mas só para vocês terem uma ideia, né, terem na cabeça de que esses termos, né, quando a gente estiver falando de conformação, não é uma coisa de outro mundo.
tá? Acho que se fazia necessário essa apresentação, tá? Para a gente poder entender o que a gente vai trabalhar a partir de segunda-feira, certo, gente? Ok? Então, Ok, professor. hoje vamos dar uma acalmada aqui, né? Segunda-feira, assim, a gente começa com tudo, tá? Vou deixar vocês curtirem aí a sexta-feira, sextou, né? Que